E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Gerson. Hoje vamos fazer uma questão sobre concordância verbal, gente, da Cesgran Rio, especial para quem está se preparando para o Banco do Brasil e outros concursos que tem por todo o país aí, né, gente? Uma questão que envolve o verbo acompanhado da palavra ser, verbo mais ser. Caso bem importante de concordância verbal que cai em muito concurso, qualquer banca que seja, gente. É uma parte do conteúdo muito cobrada. Então, antes de analisarmos a questão, gente, vamos ver como é que nós fazemos a concordância do verbo acompanhado com a partícula ser. Como é que vai ser feita essa concordância? Vai depender da transitividade do verbo, ou seja, se ele é direto, indireto, intransitivo e assim por diante. Então, o primeiro caso, verbo transitivo direto ou direto e indireto mais o ser. Então, verbo transitivo direto. Pode ser direto e indireto ao mesmo tempo, ou seja, bitransitivo. Quando for um tipo desse verbo direto ou direto e indireto, o verbo concorda com o sujeito. Nesse caso, o sujeito é o que vem depois do ser. Então vamos colocar entre parênteses aqui. Após o ser. O sujeito aparece após o ser. Então eu posso dizer assim: resolveram-se nossos problemas. Para quem não sabe, gente, para o verbo transitivo direto, nós perguntamos o que ou quem. Resolveram-se o que? Nossos problemas, plural. E aqui, ó, o verbo concorda com o sujeito, após o ser. Nossos problemas é o sujeito da oração, no caso um sujeito paciente. Aqui nós temos um verbo transitivo direto, mais o ser. Resolveram-se o quê? Então não esqueçam, para identificar o verbo transitivo direto, nós perguntamos o quê, beleza? Aí se o verbo for transitivo indireto, se for intransitivo ou de ligação mais a partícula ser, transitivo indireto, intransitivo ou de ligação mais o ser, o verbo obrigatoriamente vai ficar no singular. O verbo fica no singular. Bem simples aqui, ó. Precisa-se de professores. Precisa-se de quê? Se eu perguntei de quê ao verbo, tem a preposição. Significa que ele é verbo transitivo indireto mais o ser. Nesse caso, o que vem depois é um objeto indireto. Entendido, gente? Então, nesse caso, o sujeito está indeterminado. Aqui o sujeito é paciente. Por quê? Verbo transitivo direto mais ser, voz passiva. Verbo transitivo indireto, intransitivo de ligação, mas o ser, a voz será ativa. Querem um esqueminha para identificar o tipo de verbo? Vou colocar aqui para vocês, beleza, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloquem aí nos comentários. Então, podemos colocar assim, ó. Verbo transitivo direto, nós perguntamos o que ou quem. Aí o verbo será transitivo direto. Resolveram-se o quê? Verbo transitivo indireto, nós vamos fazer a pergunta com uma preposição. As principais preposições: para, de, com, por, em, a. E aí fazemos a pergunta. Então, verbo transitivo indireto: para que, de que, com que, por que, em que, a que. Pergunta feita com preposição. Tranquilinho até aí? Verbos intransitivos. Os verbos intransitivos possuem sentido completo, não precisam de objeto direto ou indireto, eles podem ser seguidos de adjuntos adverbiais, de tempo, lugar, modo. Então nós podemos colocar assim, ó, onde, quando, como, quanto. Essas são as perguntas feitas para os verbos intransitivos.
Nós chegaremos às 19 horas. Nós chegaremos quando? Fechado? As perguntas feitas para o verbo intransitivo, que pode ser seguido de adjunto adverbial. Os verbos de ligação, gente, vamos colocar aqui. Verbo de ligação. Por que eles são chamados de verbos de ligação? Porque eles ligam o sujeito a um predicativo. Por isso que são chamados de verbos de ligação. Eles fazem a ligação entre o sujeito e o predicativo. Para quem não sabe, o predicativo é uma característica do sujeito que aparece na oração. E aí os principais, então, ligam o sujeito a um predicativo. O ser, aquela listinha que vocês devem conhecer. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar, tornar-se. Esses são a listinha dos principais verbos de ligação. Depois eu vou sair da frente aqui para vocês copiarem, tá, gente? Não se preocupem. Só um detalhe aqui em relação aos verbos de ligação. Nós temos essa listinha aqui, mas eles nem sempre serão de ligação. Para ser de ligação, eles têm que fazer a ligação entre o sujeito e o predicativo. Ligação. Por exemplo, o verbo estar fica bem claro. Se eu disser assim, eu estou feliz. O estar é de ligação. Eu estou feliz. Feliz é o predicativo, porque feliz é uma característica do sujeito. Eu estou feliz. Verbo de ligação. Agora, se eu disser, eu estou em aula, eu estou onde? Em aula. Verbo intransitivo, entenderam? Tem a listinha aqui, mas nem sempre serão de ligação. Precisa que tenha o sujeito e o predicativo na oração. Entendido, gente? Então, voltando aqui, só tem plural o verbo acompanhado da partícula C quando ele for direto, ou direto e indireto. Se ele for qualquer outro tipo de verbo, vai ficar no singular, porque o sujeito será inexistente. Agora sim podemos ir para a nossa questão, gente. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Então, em qual alternativa o verbo está corretamente usado no singular ou no plural? No caso, todos estão no plural. Qual deles está correto? O que nós vamos procurar? Um verbo transitivo direto, ou direto e indireto. Precisam-se de leis? Precisam-se de quê? Se tem a preposição, é um verbo transitivo indireto. Então ele deveria estar no singular. Verbo transitivo indireto mais C, verbo fica no singular. A A está errada, precisa ser. Na B, dividem-se os tipos de obsolência em perspectiva e programada. Dividem-se o quê? Perguntei o quê? Verbo transitivo direto. Quem divide, divide alguma coisa. Divide-se o quê? Se são os tipos de obsolescência, não tem a preposição, os tipos de obsolescência é o sujeito, portanto o verbo no plural concordando com este sujeito. Então a B está correta. Essa é a nossa resposta. Mas como eu sempre digo para vocês, questão de concurso nós temos que analisar todas as alternativas, gente, para ter certeza que nós marcamos a correta, tranquilo? Antes de continuar aqui, identificar o erro das outras, se não é possível, não está inscrito no canal ainda, te inscreve aí de uma vez, garanto que eu vou ajudar vocês na preparação para o concurso, gente. Vou ajudar vocês a gabaritar a língua portuguesa, beleza? Te inscreve aí, não perde nada de português para concurso. E não esquece, dúvidas, comentários ou no WhatsApp também que tem na descrição do vídeo aí, beleza? Alternativa C. Constataram-se nos últimos anos, pelos tipos de aparelhos descartados, o quê? Constataram-se o quê? Opa! De novo é verbo transitivo direto. O que foi constatado? O hábito dos consumidores. O hábito dos consumidores é o sujeito. Beleza, nós temos um verbo transitivo direto, mas o sujeito é singular. Então deveria ser constatou-se. Sujeito é singular, verbo no singular. Errado. Alternativa D. Atendem-se a consumidores de todas as regiões do país. Atende-se a quem? A consumidores. A consumidores, objeto indireto. Tem a preposição a aqui. Então deveria estar no singular. Atende-se a quem? Verbo transitivo indireto. Errado. E para confirmar na E,
Avaliam-se que as empresas. Aí é o seguinte, gente. Avalia-se o quê? Avalia-se isto. Prestem atenção. Quando eu pergunto o quê e respondo isto, significa que esse que é uma conjunção integrante. Antes da conjunção integrante, o verbo ficará no singular. Lembrem desse detalhe aí. Avalia-se o quê? Avalia-se isto. O verbo fica no singular, portanto está errado. Confirmamos que a resposta é B. Fechado, gente? Vou sair da frente aqui para vocês tirarem um print, copiarem. Não esqueçam, qualquer dúvida, qualquer coisa, coloquem nos comentários aí que a gente conversa. Aproveitem e deixem sugestões de assuntos para os próximos vídeos, gente. Eu adoro gravar o que vocês pedem. Para mim é sempre o mais importante, beleza? Tirado o printzinho aí, copiado. Conteúdo muito importante, gente. Vai cair na prova de vocês, do Banco do Brasil e qualquer concurso que vocês façam. A chance de cair isso aqui, o verbo mais o ser, a concordância, cai direto. É muita questão de concurso sobre esse assunto, beleza? Inscrito no canal já? Fechou todas então. Valeu, um abraço a todos. Até o próximo vídeo.